Ora, bom dia, hoje é dia 22/6/2020, segunda-feira, dia da semana. Glória a Deus, Deus vai nos abençoar e dirigir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos, imagino-me já, tudo a correr bem e tudo a ser para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vamos meditar, pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus e pela comunhão do Espírito Santo. Vamos meditar sobre a adoção. Adoção de que a Bíblia fala é um perfilhamento, a aceitação legal como filho. Glória ao Senhor, amém. Que é o contrário da rejeição. Alguns rejeitam as crianças, né? Mas devemos adotá-las, se pudermos. E se for necessário, né? Glória ao Senhor, aleluia. Vamos orar a Deus para que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos primeiro falar em línguas, orar em línguas e etc. Shikarabarabara Shuriabadama Shikandaraba Shokopaniabada Shokorobasha Fanini. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente nós queremos que tu nos vais abençoar, Pai. Nos vais ajudar a falar sobre este assunto da adoção. Tu mandaste o teu Filho Jesus para morrer por nós e nós sermos adotados. Aleluia. Ajuda-nos, pois, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do teu Santo Espírito. Aleluia. Então vamos ler aqui no nosso dicionário evangélico o número 3. O título é A Deus toda a glória. Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Bênçãos sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem vozes de milhões de anjos podem expressar a minha gratidão. Tudo o que eu sou e tudo o que vier a ser aqui, eu ofereço a ti, Senhor. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Pelo que Ele fez por mim. Com seu sangue salvou-me. Seu poder transformou-me. A Deus toda a glória. Pelo que Ele fez por mim. Quero viver aqui, a sua vontade fazer, e se eu ganhar algum louvor, ao Calvário quero entregar. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim. Aleluia, glória a Deus. Ora, vamos ler a palavra de Deus. O título de hoje é Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Realmente há tempo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu.
Então, Eclesiastes 8, 5 a 8, que diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, ou seja, a melhor maneira de fazer as coisas, a melhor solução para os problemas, melhores soluções para os problemas. Porque para todo o propósito há seu tempo e juízo. Porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Devido à queda do Adão também, né? Porque o homem não sabe o que há de suceder, não sabe o futuro. E quando há de ser, quando é um advérbio de modo, é um advérbio de tempo, aliás. Quando há de ser e quem lhe dará a entender. Eu creio que Deus nos dará a capacidade de entender, porque Ele tem toda a sabedoria e nos dá sabedoria. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito. O homem não tem domínio sobre o seu próprio espírito para o reter, ou seja, para não morrer. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, não temos licença. É Deus que dá a vida e tira a vida. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Parece que atualmente há gente que aproveita agora este tempo do vírus para mostrarem a sua violência, fazerem o que lhe apetece. Mas o que deviam era receber Jesus, nascerem da água e do Espírito e entrarem no reino de Deus. Porque neste reino das trevas em que as pessoas estão, é o diabo que está a enganá-los. Então devemos chegar-nos para Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos para mim e eu me chegarei para vós. É isso que devemos fazer. Portanto, estamos a ver Eclesiastes 8, 5 a 8. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Ou seja, a palavra de Deus diz, através de São Paulo, que devemos sujeitar-nos aos governantes. E isso é a melhor coisa, né? Para não termos problemas. De resto, devemos orar também por eles, para que saibam governar e para que a Igreja de Deus tenha paz e faça o que Jesus mandou. Ide, pregai o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios. Fora demónios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Falarão novas línguas. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Pegarão nas serpentes, isto é, terão domínio sobre os micróbios, e etc. Portanto, nenhum homem há que tenha domínio sobre o seu espírito, não sabe quando é que deve morrer, né? Ou quando Deus o chama. E nem tampouco tem poder sobre o dia da morte, não sabe, como estamos a dizer. Como não há licença nesta peleja, não é, vou tirar uma licença, depois já tenho direito a não morrer. O nosso corpo vai ter que morrer porque o Adão pecou e fomos amaldiçoados. Então,
temos que guardar os mandamentos. E esta palavra diz: porque para todo o propósito há seu tempo e juízo. Se a pessoa quer ir a um determinado lugar, tem que preparar tudo, orar a Deus e dizer: pela fé eu vou e volto e tudo me vai correr bem. Aleluia. É isso que temos que pensar, orar a Deus, etc. Vamos ler em Gálatas 4, 4, 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, ou seja, Paizinho querido. É mais ou menos isso. Assim que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. A palavra de Deus diz: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É tudo de Deus, Pai. E o Pai deu ao seu Filho toda a autoridade. E o Pai mandou o seu Santo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Então, estamos a ver Gálatas 4, 4 a 7. Estamos a falar que há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus achou que este tempo era o melhor tempo. E conforme os historiadores, o livro de Daniel e os salmistas e todos os que profetizaram, havia um tempo determinado. Esse tempo era a plenitude dos tempos, em que Deus mandaria o seu Filho amado, o seu Filho nascido de mulher. O Filho eterno de Deus tomou um corpo através de Santa Maria. E então Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus viveu sob a lei de Moisés. Ele cumpriu-a de forma perfeita. E o diabo não conseguiu enganá-lo. No deserto, o diabo tentou, até utilizando versículos da Bíblia. Mas o Senhor Jesus nunca se deixou enganar. Na sua boca nunca houve engano. Com 12 anos ele aprendia com os mestres lá da lei. E ele sempre venceu os desejos do corpo e tudo o que estava relacionado com o seu corpo. Ele tinha um corpo humano, mas não se deixou influenciar pelo mal, pelas trevas, porque ele era a própria luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por ele. Então, porque é que o Senhor Jesus veio? Para remir os que estavam debaixo da lei, para salvar. Pela lei a pessoa não consegue salvar-se, porque não é só Jesus foi perfeito a cumprir a lei. Então a pessoa pode, como diz o Êxodo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, etc. A pessoa pode viver uma vida inteira sem matar, debaixo da lei, para cumprir a lei. Pode fazer tudo o que a lei manda, mas nunca consegue ser perfeito. Então, era necessário que Jesus viesse para nos livrar, para nos remir. E, inclusive os judeus que estavam obrigados a cumprir a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Para sermos adotados, nós precisamos de querer entregar a nossa vida a Jesus, recebê-lo como Rei, Senhor e Salvador. O que não é fácil porque o diabo tenta enganar as pessoas, mas o Espírito Santo vai convencer-nos a recebermos Jesus como Salvador. Então, quando a pessoa é adotada, nasceu de novo, o seu espírito nasceu de novo, ele fica unido com o Espírito de Deus e torna-se uma pessoa diferente. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Eu recebo o Espírito do Filho de Deus, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de, acho que em hebraico se diz Yeshua, que clama Abba Pai. O Espírito Santo está em nós. E o São Paulo diz que ele intercede por nós como diz lá em Romanos 8, 26. Como nós não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma oração em código, uma oração que o Espírito Santo, que sabe tudo sobre Deus, vai orar exatamente de acordo com a mente de Deus. Assim, deixamos de ser servos, escravos do diabo e de tudo que nos queria enganar, e passamos a ser filhos. Mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Efésios 1:3 diz que Deus, bendito seja Deus, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler em 2 Pedro 1:3-5. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Amém, aleluia. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, aleluia, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, aleluia. Então, estamos a meditar sobre o 2 Pedro 1:3-5. O poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, ou seja, nos deu o seu Espírito para podermos viver uma vida de piedade, sermos amorosos. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. O Senhor nos deu isto pelo conhecimento dele, que nos chamou, o Pai Celestial nos chamou, pela sua glória e virtude. Tudo isto deve ser, nós como filhos adotados devemos dar glória a Deus e usar a virtude de Deus, o Espírito de Deus, e dizer, pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, por ordem do Pai Celestial, eu estou curado, livre, abençoado, sou próspero, o Senhor já me deu todas as bênçãos espirituais, estou nos lugares celestiais em Cristo. E eu estou em Cristo, Deus vê-me em Cristo.
Eu pertenço à Igreja, ao exército de Jesus Cristo. Eu estou unido com Ele. Como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Serei convosco e vós comigo. Glória ao Senhor. É assim que Jesus quer estar, em comunhão conosco. Então, aliás, devemos ter em conta que um dia Jesus vai dizer a alguns: não vos conheço. Eles dizem: mas fizemos muitos milagres, trabalhámos para a igreja, mas não tiveram em comunhão sempre. Há pecado, há algo que os impede de estar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, Deus pôs o seu poder em nós, pôs o seu Espírito, pôs o Senhor Jesus Cristo e nos chamou, porque como temos vindo a dizer, Deus vem estudou a vida de Abraão e viu que os seus filhos haviam de servir a Deus. Eu creio que é o mesmo que Ele faz para com todas as pessoas que nascem neste planeta. Tem pais que, às vezes, uma grande parte das vezes, não receberam Jesus, não sabiam nada sobre Jesus, e isso foi influenciar os filhos. Os seus subconscientes ficaram cheios de ideias erradas. Então, por estas coisas que o Senhor já nos deu, o seu Espírito e tudo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. E Deus não falha. As promessas que vêm na Bíblia, que são para aqueles que recebem Jesus e que estão em Jesus, então essas promessas Deus vai cumpri-las. E para quê? Para que fiquemos participantes da sua natureza divina. Se nós temos em nós o Senhor Jesus Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade, então temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, quando Deus nos chamou, nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O mundo é inclinado para fazer o mal, porque o diabo tenta as pessoas. O São Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E devemos repreender o adversário que anda como um leão, buscando a quem possa tragar. Se a pessoa não conhecer a palavra de Deus, se a pessoa não se sabe defender, ele vai enganar a pessoa e vai pôr dúvidas para que ele se afaste de Deus. Mas a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Portanto, devemos estar atentos e sermos santos. Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele deu a vida por nós. Ele diz ao Pai: Pai, este homem, esta mulher, esta criança recebeu-me como Salvador e ele está na minha igreja. Te peço que o perdoes, que o ajudes. E é assim que vai acontecer, porque o Pai não nega bem nenhum ao Filho. O seu Filho eterno, o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós, ressuscitou e está à direita de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai Celestial. Vamos ler em Romanos 3:19-22. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus.
seja judeus, seja gentios, né? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, Deus começou a ver que as pessoas matavam, por exemplo, o Caim matou Abel, seu irmão, e Deus teve que fazer uma lei, porque as pessoas eram más, as pessoas foram amaldiçoadas também por Deus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Amém, glória ao Senhor. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, sejam judeus, sejam descendentes de Abraão, de sangue, seja quem for, tudo isto está, portanto, é uma promessa para nós. Agora estamos a meditar sobre Romanos 3:19 a 22. E estamos a ver que, diz São Paulo, os apóstolos de Jesus sabiam isto, e São Paulo, que era um perseguidor da igreja, mas converteu-se. Quando ele ia a caminho da cidade de Damasco, capital da Síria, então ele viu uma grande luz e ouviu uma voz que lhe dizia, ele era Saulo, né? Então Jesus disse-lhe, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, mas quem és, Senhor? Mas chamou-lhe Senhor. Ele viu que havia ali alguma coisa maravilhosa, mas não sabia. Então Jesus lhe disse, por que me persegues? Perguntou. E São Paulo diz, mas eu não estou, bem, suponho que disse, né? Não estou a perseguir, nem sei quem és. E Jesus lhe disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E o homem não esperava isto, mas o facto é que ficou cego durante 3 dias e depois Jesus mandou Ananias à casa onde o Paulo estava e o Senhor disse-lhe até o lugar onde Paulo estava, na rua chamada direita, se não estou erro, e lá em casa de um nome que eu não me lembro. E então o Senhor disse-lhe, foi lá o Ananias, eu disse, acho que foi Paulo ou Saulo, irmão, Paulo, irmão, não sei bem como é que foi. Jesus mandou-me aqui para te falar, etc. Então, nós estamos a falar de São Paulo, mas eu não me lembrava bem da passagem. Então, vamos ler, pela graça de Deus, e diz assim, Atos 9, 1 a 4. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, 2 vezes. O Senhor falou no nome de Saulo, que ainda não se tinha convertido, mas depois se converteu. Glória ao Senhor, voltou para Deus. Então,
estamos a ver que já perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos que o Espírito Santo no dia de Pentecostes ele se manifestou como uma luz que ficava sobre a cabeça deles. E neste caso também o São Paulo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, manifestou-se como uma luz. Chegando perto de Damasco, subitamente os cercou um resplendor de luz do céu. Vamos agora a Atos 9, 5 a 9. E ele, o Saulo, disse: Quem és, Senhor? É curioso que lhe chamou o Senhor, não é? Porque ele estava a ver que já estava a andar mal, não é? E disse o Senhor: Eu sou Jesus. Em hebraico seria Yeshua, parece. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Acho que é uma imagem de um boi que é picado pelo aguilhão, daquele que está a conduzi-lo para lavrar ou fazer qualquer trabalho. E Saulo, tremendo e atônito, admirado, disse: Senhor, o que é que queres que eu faça? Pois ele viu que estava mal e queria obedecer ao Senhor Jesus Cristo, que ele pensava que era um falso Messias. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, certamente Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Só lhes foi dado ouvir a voz e eles com certeza também se converteram, né? Não sei. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Cá está, era Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. É do recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 10 a 13. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, mas o nome não é escrito com H antes, é só o A no início, para que não haja confusão, porque houve alguns falsos profetas com esse nome de Ananias, mas com o H atrás. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. O Senhor falou-lhe. Talvez ele tenha visto o Senhor Jesus também. Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Vamos obedecer-lhe. Amém. Eu disse-lhe ao Senhor, o Senhor Jesus: levanta-te e vai à rua chamada direita. O Senhor tinha também o nome de rua. E pergunta nessa rua: em casa de Judas. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Agora, ele era judeu, também orava, né? Da tribo de Benjamim. Ele está orando, disse o Senhor vê o que é que nós estamos a fazer. Glória ao Senhor. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que és tu, e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Poreis as mãos sobre os enfermos e os curareis, diz São Marcos. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, vê lá, o que é que estás a fazer? Mas o Senhor sabia, né? Glória ao Senhor. Então vamos a Atos 9, 14 a 18.
E o Ananias disse isso ao Senhor Jesus e diz mais: e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, eu diria o teu santo nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Ele depois escreveu quase todo o Novo Testamento, né? Então, voltando um bocadinho atrás, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, o Senhor explicou-lhe, né? Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, continua a ser Saulo ainda, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Amém. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Foi uma transformação fantástica, glória ao Senhor. Então, estamos a ver que isto foi mesmo maravilhoso, glória a Deus. Estávamos a meditar sobre Romanos 3, 19, 22 e precisamos de ir procurar esta passagem em Atos 9 para saber a história que tinha acontecido com o Paulo, que veio a ser Paulo, né? Era Saulo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Não é possível, porque a pessoa não consegue cumprir toda a lei. Não cumprindo toda a lei, se falhar em algum ponto, falhou toda a lei. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. O Saulo estava a tentar cumprir a lei, mas afinal estava a errar acerca do Senhor Jesus. Pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem no Senhor Jesus Cristo, porque não há diferença. Glória ao Senhor. Então, estamos a ver que em Romanos 3, 19, 22, o último versículo diz, isto é, a justiça de Deus pela fé. Voltando um bocadinho atrás, mas agora se manifestou sem a lei. A pessoa não precisa de cumprir a lei. A justiça de Deus, baseada no quê? No facto de que Jesus morreu por nós. Não foi um simples cordeiro, um animal, foi o próprio Filho unigênito de Deus, Filho eterno de Deus, que se fez homem através da Santa Maria e morreu em nosso lugar. A justiça de Deus foi cumprida de uma forma perfeita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, Jesus veio cumprir o que a lei e os profetas diziam, Moisés e outros. Isto é, ora, explicando isto, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus. Para todos, também para os judeus, também para os gentios, e sobre todos os que creem. Eu creio, aleluia, glória ao Senhor. Porque não há diferença.
Não há diferença entre judeus e gentios, é para todos. Então, o que é que temos de fazer? Receber Jesus como Rei e Senhor e Salvador. Se alguém pecar, temos um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, para com o Pai. Ele vai interceder por nós, e nós, cada vez que fizermos alguma coisa que não está de acordo com a lei de Deus, devemos pedir perdão. Glória ao Senhor. Etc. Vamos parar na meditação, mas depois vamos continuar pela graça de Deus. Orando para que as pessoas que venham a ver este vídeo recebam o Senhor Jesus como Salvador, entreguem a sua vida ao cuidado dele e continuem, façam-se discípulos. O Senhor nos ama. A pessoa deve então dizer, como eu disse há alguns anos: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E essa será a melhor decisão que vai fazer. Então, para terminarmos, vamos ler aqui no nosso hinário o hino número 2. A alegria está no coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O mandamento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Deus os abençoe. Pela graça de Deus, vamos continuar mais tarde. Aleluia.